Esses dias um jovem me afirmou que o Velho Testamento não tem mais utilidade nenhuma. Segundo ele disse, nos dias atuais não se deve mais pregar a antiga aliança porque nós estamos no período da graça. Não tem mais nada que possamos extrair da antiga aliança para os nossos dias atuais. Ele me trouxe Romanos, capítulo 10, versículo 4, apenas a parte A do versículo que diz: o fim da lei é Cristo. Eu vou usar esse mesmo texto, Romanos, capítulo 10, versículos 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer uma exposição versículo a versículo para entender realmente o Velho Testamento não tem mais nada a nos ensinar. Jesus veio encerrar o Velho Testamento? Será? Vem comigo, vem. Romanos capítulo 10, versículo 1 diz assim, a partir do versículo 1 até o 4, tá? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Vamos lá. Precisamos entender que no capítulo anterior, capítulo 9 de Romanos, Paulo estava falando sobre a justificação pela fé, tá? E a justificação pelas obras. Os judeus acreditavam que eles poderiam ser justificados pelas obras, tá? Pelos seus feitos. E Paulo aqui ele já inicia o capítulo 10 dizendo que ele tem um desejo no coração. Algumas versões bíblicas vão dizer sobre uma grande angústia no coração. Por quê? Porque ele estava entendendo que os israelitas não seriam salvos, porque eles ainda continuavam a acreditar na salvação pelas obras, tá? Versículo 2. Pois posso testemunhar que eles têm grande zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. O que Paulo está falando no versículo 2? Que eles têm muito cuidado com a Torá, têm muito cuidado com os rituais judaicos, ele tem muito cuidado, muito zelo, mas esse zelo, ele não é baseado em conhecimento. E que conhecimento Paulo estava falando? No conhecimento acerca da justificação. Por quê? Porque a lei, nós vamos ver mais à frente que a lei é boa, mas a lei ela não justifica. Ela é boa para nos ensinar preceitos, para nos dar uma direção do que é certo ou errado. Mas ela não é capaz de justificar o homem. Então é isso que ele está falando. Esse conhecimento de justificação, os judeus não tinham. É isso que ele está falando. Porquanto ignoraram a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer sua própria. Não se submeteram à justiça de Deus. Aqui no 3, ele está sendo mais profundo e mais claro, dizendo que, olha só, o grande problema dos judeus é que eles não acreditavam na justiça que veio de Deus. Que justiça é essa? Nós estávamos em meio aos nossos pecados, nossa ignorância, afastado de Deus, e Deus decidiu fazer justiça por meio de Jesus. Jesus, nós estávamos condenados ao inferno, mortos em nossas transgressões, e Deus envia Jesus na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida. Essa foi a justiça, a justificação perfeita, a dívida foi paga, então a justiça foi feita. É isso que Paulo está falando. Eles queriam fazer sua própria justiça. Por intermédio de quê? Da obediência à lei, dos rituais sagrados do judaísmo, não entendendo a justiça de Deus, que essa justiça é a justiça correta. Aí vem o versículo 4, que é o grande X da polêmica, né? Porque a lei, o fim da lei é Cristo, mas o versículo 4 ele não acaba aí. Tem uma vírgula, e começa a parte B do versículo, que diz assim, para a justificação de todo o que crê. Porque o fim da lei é Cristo, a lei se encerra em Cristo para a justificação, irmãos. Então, a lei se encerra, sim, para a justificação do homem. A lei ela não é capaz de justificar o homem. Então, a justificação é feita através do crer na justiça que foi feita por intermédio de Jesus. Não é baseado em obras. Não há nada que possamos fazer para que possamos ser salvos. Por quê? Porque Cristo já nos justificou. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele diz que o fim da lei é Cristo. E para dar mais base ainda no que eu estou expondo, no que eu estou falando, eu quero ler Mateus com você, Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19. Olha o que Jesus escreve, o próprio Jesus. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo,
será chamado menor do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, irmãos, conclusão, dizer que a lei foi extinta é loucura. Não é isso que a Bíblia diz. O que foi extinto? A justificação pela lei, os rituais do judaísmo, isso foi extinto, os rituais, as práticas, o guardar o sábado, a circuncisão, tudo isso foi extinto, acabou-se. Nós não precisamos mais fazer mais nada disso, porque nós estamos no período da graça. Mas a lei, ela é boa. Ela é boa por quê? Porque ela foi dada por Deus para nos dar parâmetros do que é certo e do que é errado. Então, hoje nós cumprimos a lei, de certa forma sim, mas não por imposição e por obrigação. Mas sim por quê? Porque nós reconhecemos em Cristo o valor, o mérito que Cristo ganhou, conquistou para a gente, para nós no Calvário, na cruz. Então, através do sangue dele, nós hoje cumprimos e seguimos os mandamentos de Deus, não por obrigação, mas por amor. Não por obrigação, mas por gratidão. E obedecemos os mandamentos de todo o nosso coração. A lei não está mais no livro, a lei está em nossos corações. Tá bom, meu irmão? Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar seu like, faz seu comentário. Seu comentário é muito importante, eu leio todos eles. Deixa seu comentário, compartilhe o vídeo e fique na paz do Senhor. Um grande abraço, meus irmãos. Tchau, tchau.